Vamos lá então. 1 Samuel 6, 1 até 7, 1. Essa delimitação aí, eu poderia ir até o 7, 2. Então é um pouco difícil aí, mas eu acho que até o 7, 1 é possível. Temos uma ideia, tá? Temos um ensino aí, esse é o meu entendimento, não sozinho, é claro, consultando estudiosos, mas ele é possível também ir até o 7.2. O ideal é que fosse até o 7.17, como eu tenho dito, né? Há uma unidade do 4 ao 7, dos capítulos 4 ao 7, é a história da arca. Ou poderia dar um título dos capítulos 4 ao 7, Deus de Israel tem peso de glória. O peso da glória de Deus, é disso que está tratando, simbolizado na arca. É disso que está tratando esses capítulos 4 a 7. O Deus de Israel tem peso de glória. Tá? Então, aqui eu delimitei essa sessão aí. Então, esse capítulo 6 dá continuidade à narrativa sobre a Arca da Aliança, né? É uma saga muito curiosa. Capítulo 4, Deus fere o seu povo, faz seu povo perder uma batalha contra os filisteus. Hofni e Finéias, filhos de Eli, são mortos, conforme Deus já havia falado, eles morreriam no mesmo dia, lembra? O Senhor, também pune Eli. Como é que Deus pune Eli? Como a arca é levada, Eli tem um ataque cardíaco, provavelmente, porque sabe que a arca foi embora. Ele, por ser pesado, lembra aí o peso, né? A mesma palavra para a glória dele estava na cintura dele, né? Ele, por ser pesado, cai e quebra o pescoço. Então, Eli e seus filhos são eliminados. O Senhor está fazendo um bem para o seu povo, perdendo a guerra, Israel perdendo a guerra e a arca sendo levada. O que Deus está fazendo com esse mal? Ele está fazendo um bem para o seu povo, eliminando uma família corrupta. Esse é o propósito dele. E colocando quem no lugar? Samuel. Tá? Mas Samuel só de ser um pouco. O Senhor quer nos ensinar algumas coisas sobre a glória dele aqui. Então, capítulo 5, a arca está onde? Na cidade dos filisteus. Vai para Asdod, no templo de Dagon, semana passada. Dagon, o falso deus, né, o sereio, ele se inclina diante, né, a imagem lá, se inclina diante da arca, depois de novo levanta o Deus, que é uma ironia absurda, né? Um Deus tem que ser levantado por pessoas. Levanta, no dia seguinte, ele aparece sem a cabeça e sem as mãos. Um sinal de derrota militar, né? Uma derrota assim, acachapante, uma derrota que não dá para ser depois vencida novamente. Dagon não pode vencer mais, ele está sem cabeça. Então, vira uma batata quente a arca, não é isso? Sai daqui, manda para outra cidade, vai para Gati. Gati, aí começam os tumores, não é? Os tumores, provavelmente peste bubônica, vida de rato, a gente vai ver um pouco mais disso hoje. Então, sai de Gati e vai para Ecrom. Os ecronistas falam, nem manda para cá, está mandando castigo, mas chega lá, eles são punidos também. É o mesmo sintoma, ou seja, é maldição, é um juízo, né? O tumor foi um juízo lá no Êxodo, e Deus está mostrando isso aqui. E eles se lembram, eles eram conhecedores do Êxodo, eles sabiam quem era o Deus de Israel. Isso foi argumentado. Então, o que isso está nos dizendo até aqui? A arca tomada, a glória se foi, né? Icabode, a nora de Eli, fala, tem um filho na hora e fala, a glória se foi. A glória de Israel se foi. Deus não está mais aqui. Mas Deus não está limitado a um objeto. Então Deus está mostrando que Ele é glorioso. Esse é o título, o tema que une os capítulos 4 a 7. Deus tem glória. É isso, Deus é pesado. Então até aqui todos reconhecem que o Deus de Israel não foi conquistado, embora a arca tivesse sido capturada, né? O impacto teológico aqui é muito claro. Deus puniu Israel, permitindo que a arca fosse levada, ferindo o seu povo, mas também ele fere os filisteus. Ele é o glorioso. Ele é o Deus glorioso. Só que a arca se tornou um peso, né, para os filisteus. Um problema. E eles têm que devolvê-la. Hoje vai ser a devolução da arca. Eles têm um problema muito sério. No final do capítulo 5, chamam lá os adivinhos, né, os sacerdotes dos filisteus, falam, o que a gente faz com isso? Devolve
devolve de alguma maneira. Hoje é a devolução, tá? Então, o capítulo 6 é como que a arca retorna ao território de Israel, só que não vai ser um simples retornar, vai ter um cheio de incidente aqui neste capítulo. É o terceiro ato da nossa novela. O primeiro foi a tomada da arca, o segundo, a arca na terra dos filisteus, e o terceiro é ela voltando para Israel. Vamos lá então ao nosso texto. Diz assim: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Então veja, 1 Samuel 5 até 6, não passou em 3 dias não, tá? Passou, por exemplo, Asdod 1 dia, Gate 2 dias, e Ecrón, são 7 meses que isso acontece, que a arca está lá. Então, no final desse tempo, tem que se livrar dessa arca. Então aqui o autor está nos dando um tempo que a arca ficou na terra dos filisteus. Tá? Só para a gente lembrar, deixa eu colocar aqui o mapa, não é 5 cidades filisteus aqui, ó. Os filisteus tinham 5 cidades principais, que daí que vem os príncipes que eles se reúnem. Os 5 príncipes das principais cidades. São essas aqui com essa bolinha diferente, ó. Gaza, onde hoje é a faixa de Gaza, é a Filístia. Está dentro aqui do território de Israel, ó, tá vendo? Hebron, Jerusalém está aqui. A Filístia é um povo que se alojou nesse lado aqui da terra. Então, ó, Gaza é uma cidade principal, Ascalon, Asdod, para onde foi a arca no tempo de Dagon, que Dagon se curvou, foi para cá, Ecrón e Gate. Então a arca está rodando aqui, ó, por enquanto. Ela veio de Afec, que está de... Lembra, eles estavam em Afec, Ebenezer está por aqui, perdem a batalha aqui, a arca vem para cá, Asdod. Sai daqui, vai para Gate, sai daqui, vai para Ecrón. E agora daqui eles decidem o que a gente vai fazer com ela. Devolve para o território israelita. E é aqui que nós vamos ver hoje o que vai acontecer. 2. Então os filisteus, estes, né? Fala dos filisteus, ó. Chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazendo saber como a devolveremos para o seu lugar. Então a batata quente está difícil para eles. Está tendo tumor, morte. Eles estão vendo um juízo. E agora eles chamam os seus adivinhos, as suas autoridades religiosas, sacerdotes adivinhos, e falam: o que a gente faz com a arca? Precisamos devolver. A questão é como devolver. Há um senso ali de... A gente está lidando com o Deus de Israel, um Deus que é terrível. Como é que a gente devolve isso? Precisamos devolver a arca. Responderam eles. Então, os adivinhos e os sacerdotes filisteus: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus como uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então olha o senso dos sacerdotes filisteus. Há uma clara aqui ideia da religiosidade pagã. Os deuses estão bravos conosco, vamos fazer uma oferta para eles. Isso é da religiosidade pagã. Aliás, está por aí, né? Amarra a fitinha no braço, coloca a corrente, sobe a escada de joelho. E essa é a mentalidade de religião pagã, que lida com Deus assim: Deus está bravo, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu sou culpado. Então faz um despacho, dá uma oferta. Eu estava ainda só fora do meio evangélico, agora vamos falar de nós, né? Nós que eu digo evangélicos, né? Dá uma oferta, porque Deus está bravo com a gente. A gente vai fazer alguma coisa para aliviar a nossa culpa, né? Então faça alguma coisa. Essa é a mentalidade dos filisteus, coerente com o paganismo deles. Então eles estão coerentes com a visão de mulher, ainda que erradas. Ela não pode ir vazia, ele tem que dar uma oferta para esse Deus, porque a mão dele está com vocês. E lembra, semana passada, a mão, quem está sem mão aqui? Dagon está sem mão, mas o Deus de Israel, a mão está pesando, a mão pesa. Lembra, o tema aqui é o peso da glória. E o Deus de Israel tem peso. Então os filisteus que perguntaram isso disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? E digam aí, vocês são os profissionais da divindade. Responderam:
segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Então, que lindo, imagina a cena assim, faz um tumor aí de ouro. Não é nojento? Como é que faz um tumor de ouro? Eles deviam estar todos cheios de tumor e faz alguma coisa que pareça o que está em você, não é? E faz o rato, que é a praga que Deus mandou, possivelmente peste bubônica, que é uma evidência. Eles não estavam copiando a serpente do deserto? Isso nos lembra muito. O que está matando, faça a imagem do que está matando para aplacar. Lembra isso, de fato. Essa ideia de que o mal que está acontecendo, então faz alguma coisa parecida para acabar. Ele quer isso. De fato lembra, de fato nos remete a isso. Então os sacerdotes e os adivinhadores dos filisteus usaram, sei lá, os seus métodos, né? Sabe, sei lá o que eles usaram. Claro, vindo do demônio ou de alguma eloculação meramente humana, para apaziguar a ira do Deus de Israel, para compensar o erro cometido, né? Eles pareciam estar convencidos de que tem que dar uma oferta para esse Deus, para ele parar de fazer isso. Então, o que a gente vê é um nível de consciência de culpa. Um nível de consciência de culpa de que, diante de um Deus poderoso, nós estamos errados. E ele precisa ser de alguma forma apaziguado, né? E a oferta deveria de alguma maneira corresponder à punição. A punição é rato e é úlcera, tumor, então manda tumor e rato. É a mentalidade pagã, tá? Então, como o juízo envolvia ratos e a contaminação, vamos oferecer isso para o Senhor, para que a mão de Deus se tire de vocês. A ideia é que para compensar. E isso é, como eu disse, mentalidade pagã. Agora, essa questão de oferta pela culpa estava também na prescrição para Israel. Levítico capítulo 5, sei lá, oferta pela culpa. Como é que a gente faz uma oferta pela culpa? Agora, o que Deus prescreve lá? Um animal inocente, sangue de animais inocentes. Não tem nada a ver com alguma coisa, com alguma praga. É como Deus prescreveu. Cordeiro, sangue do cordeiro, macho, tem a prescrição pela sua culpa. A ideia é que todo ser humano tem uma mentalidade de culpa, todo. Uma vez eu ouvi o Sproul, que foi um pastor americano, falando que ele conversou com um ateu, estava debatendo com um ateu, e a pergunta que ele fez para o ateu é: o que você faz com a sua culpa? Você sabe que você não está coerente, você sabe que você é alguém que não está certo o tempo todo. O que você faz com isso? Tem essa consciência em todo ser humano. Romanos 1 fala, o ser humano que abafar Deus tem uma consciência de eu não sou certo, eu não sou perfeito. E aqui é a mesma ideia. Então, o resgate, a oferta para o resgate seria 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, representando as 5 cidades dos filisteus lá que nós vimos, né? Ou seja, de ouro são ofertas valiosas, é coisa valiosa. Curioso, né? Qual oferta nós vamos apresentar? O autor diz muito sabiamente, essa é a pergunta da Bíblia inteira: que oferta o ser humano oferece para apaziguar a Deus? Pois não? Voltando aí rapidinho, tá? Lá? Sim. Quando chegar nessa época da arca, né? Da arca. O pastor oferecia as arcas no altar, e feito de papel, né? Para a gente passar com a arca durante 30 dias de casa. E pode trazer, você pode trazer com a maior nota. Com a maior nota? Com a maior nota. Meu Deus. O tempo que eu fiquei lá, eu acho que eu fiquei umas 15 vezes. Olha só, gente. Isso é uma mentalidade pagã. Isso aí é paganismo. Isso é. Eu nem vi como nomear isso dentro da igreja evangélica. Então você tem lá a arca de papelão, é isso? A arca de papel ficava na casa da gente durante 30 dias, e na hora que foi entregar, tinha que entregar com a maior nota. Percebe? Então veja, isso é chamada de igreja evangélica.
Fena me lembrou, não Fena. Percebe? É a mesma ideia de santa, põe a santa aqui. Ou a ideia das religiões afro, põe o galho de arruda, põe o sal grosso, é a mesma ideia. Só que tomando uma cara bíblica, fala, é bíblico, percebe? Mas a mentalidade está completamente, isso é paganismo. Infelizmente, graças a Deus o Senhor saiu, graças a Deus, é uma tristeza por um lado, mas uma alegria por outro. De fato, assim, é triste essa realidade, soldado. E muitos estão sendo enganados, com total sinceridade do seu coração, estão sendo enganados, ainda que sinceros, mas estão sinceramente errados, né? Que pena. Ok, então qual é a oferta pela culpa? Essa é a pergunta da Bíblia, né? Qual oferta vai satisfazer o Deus de Israel pelo nosso pecado, né? Bom, 5. Então você vê, os filisteus estão perguntando aqui o que a gente faz para resolver isso. 5. Aí eles continuam dando as instruções, olha lá. Fazei umas imitações dos vossos tumores, isso é hilário, né? E dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, e dai peso ao Deus de Israel. Olha aí de novo, né? Porventura, quem sabe, aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. Eles reconhecem, vai aliviar a mão até de cima de Dagon. Mas o que eles não fazem? Eles não se rendem. Não é impressionante? Oferece o tumor aí, mas não se passa de novo. Vamos nos render a esse Deus. Olha o que ele está fazendo. Não, oferece isso para ver se ele tira a mão. Né? Então, ao apresentar aqui os ratos e os tumores de ouro, essa valiosa oferta vai representar as pragas e vai também solicitar a remoção delas. E com isso eles estariam dando peso ao Deus de Israel, glória ao Deus de Israel, reconhecendo a soberania, a glória dele mesmo. Claro, de um ponto de vista bíblico, há problema com essas ofertas. O Deus de Israel prescreveu como ele deve ser ofertado, como é que deve ser o culto. Não é com rato, não é com tumor, não é com ouro. Não, lá em Levítico tem a prescrição, mas eles não sabem, são filisteus. Então eles tentam fazer conforme a mentalidade pagã deles. Né? Quem sabe assim, um deles poderia ter pensado, melhor a gente chamar um sacerdote de Israel para perguntar, não seria uma ideia melhor? Chama alguém de lá para ver, como é que seu Deus quer. Não, vamos tentar, né? Vamos tentar do nosso jeito aqui, a gente quer dar um jeito. O mais humilde a fazer era chamar alguém de Israel, mas enfim, não foi feito. E dar glória a Deus aqui é admitir, ele está pesando a mão, ele é o Deus de fato, né? Ele está mandando esses infortúnios sobre nós, eles estavam vivenciando isso. E olha esse argumento agora ainda dos sacerdotes, por que, pois, vocês iriam endurecer o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Olha como a história rodou anos, ele está falando aqui de séculos depois, irmãos, do êxodo, séculos. O povo já saiu do êxodo, passou 40 anos no deserto, acampou lá nas campinas de Moabe, entrou, Jericó, foi o Josué inteiro conquistando a terra, já passou tudo isso, séculos, talvez mais, certamente de 400 anos, e os sacerdotes filisteus sabem o que aconteceu. Esse Deus deles aí foi o Deus que feriu os egípcios, e até Faraó foi endurecido, endureceu seu coração, eles sabem disso. É curioso, né? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram. Então veja, talvez esses sacerdotes estivessem esperando algum tipo de existência, eles dão no meio. Gente, não façam isso. Lembre o que aconteceu com os egípcios. Não endureçam vocês o coração de vocês, que Deus destruiu lá. Eles se lembraram disso. A notícia foi lembrada. Os filisteus agiriam com sabedoria, segundo esses sacerdotes, se eles não demorassem a fazer isso. Tá? Se o próprio Faraó teve que ceder, por que vocês vão endurecer o coração e não fazer? Libera logo isso. Não é? Então, isso é muito curioso aqui. Essa exortação dos inimigos é apropriada também para o povo de Deus. Como é que está no povo de Israel? Endurecido também.
O povo de Israel que foi para a batalha, levou a arca para ver se era um amuleto, também era um povo endurecido. Então é uma palavra sábia até de um ímpio. Não brinquem com isso. Vai logo, leva logo embora, porque esse Deus pune. Pois é. Poderiam ter lembrado antes, né? Então, e outra, né, gente? A gente falou semana passada. Nós já trouxemos alguém desse povo para cá, para a casa de Dagon, que destruiu a gente. Sansão. Sansão era um israelita que ficou na casa de Dagon e Dagon perdeu em casa, como um futebol, para Sansão, que matou mais naquele dia do que matou na sua vida toda. Os filisteus deviam estar com uma pulga atrás. O povo de Israel aí, última vez que veio aqui, matou muito. Estamos agora com a arca do Deus dele. Leve-se embora logo. Mas não, ficaram 7 meses. Ficaram brincando com isso. Enfim, eles têm um temor do Deus de Israel, mas não é um temor salvífico, percebe? É um temor que quer tira daqui e não vamos nos render. Esse temor muitos têm. Não é um temor salvífico. É um temor que não quer lidar com Deus. Ao invés de se render, eu não quero lidar com esse Deus. Então tira daqui. Ele quer a distância desse Deus. Ele quer a distância, não quer se render. É um cenário atual ainda. Eu quero a distância desse Deus e não me render a ele. É nós, meu filho, é nós. É. Assim, a gente sabe e às vezes não quer saber. Muitas vezes nós mesmos, povo de Deus, a gente sabe, nós não queremos nos arrepender, a gente só não quer contato. Aí, não, eu tô mal hoje, eu não vou para a igreja. Eu quero distância desse Deus. Eu não quero orar mais, porque eu estou mal, eu estou em pecado. Muitas vezes nós agimos assim, eu quero distância, mas eu não quero me render. Nós somos um pouco assim também. Mas vamos lá, o que acontece? Então, eles dão esses argumentos, levem façam os tumores, tá? Façam os ratos, não leva vazia essa arca. Por que vocês vão endurecer o coração de vocês? Lembra de Faraó, ele endureceu o coração, mas depois ele libertou e eles se foram. Então, agora sim é o como, agora eles respondem de fato completo, né? Lembra? Como vamos devolver? Então eles argumentam, façam os tumores de ouro, dão uma exortada no povo, não demora. Agora, pois, fazem um carro novo, façam uma carroça nova, não é uma usada não, façam uma nova, pega madeira nova, façam uma carroça nova, tomai 2 vacas com crias, 2 vacas que são mães recentes, já eu vou explicar isso, sobre as quais não se pôs ainda julgo, ou seja, elas não são vacas de levar carroça, elas nunca fizeram isso na vida, elas são vacas de pasto, de ficar lá, de ficar criando os seus bezerros. E ataias do carro. Seus bezerros, levá-los para casa. Afasta a mãe dos filhos. Afasta a mãe das crias. Então, tomem a arca do Senhor, coloquem-a sobre o carro. Então, pega esse carro novo, com 2 vacas que nunca fizeram isso, que estão amamentando, separa essas vacas das crias delas, coloca a arca em cima do carro, metei num cofre, em uma caixa, em um compartimento ao seu lado. Então, não é que eles iriam colocar dentro da arca. Teria um cofre ao lado da arca com os tumores e os ratos de ouro. As figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa e deixar aí. Reparai. Olha os detalhes dos sacerdotes. Como é que eles elucubraram isso? É interessante, né? Reparai. Se subir pelo caminho rumo do seu território, a Bet-Semes, já mostro aqui no mapa, que é um território israelita, foi ele quem? O Deus de Israel, que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Ainda ele suspeita. Pode ser uma coincidência, assim, percebe? Olha a dureza. Vamos tentar. Ainda pode ser coincidência que tem tumor em Asdod, Gate e Ecrom. Mesmo punição, e o negócio está aqui há 7 meses e continua morrendo. Vai que é uma coincidência. Mas vamos fazer esse teste aqui com essa questão. Então, o teste, o como devolver, foi falado agora, né? Um teste para verificar se era o Deus de Israel responsável ou não pelos tumores, pela matança ali nas cidades filisteias. Eles não estavam muito certos se o que estavam sofrendo de fato era ligado ao Deus de Israel e à captura da arca, ou se vai que era uma coisa casual. Então,
eles deveriam agir como? A carroça devia ser nova, as vacas não eram adestradas, ou seja, nunca tiveram jugo, e elas estavam amamentando bezerros. O que isso tem a ver com o sinal? Qual é o instinto de uma vaca amamentando quando ela se separa da sua cria? Ela quer voltar para a sua cria. Ela não quer ficar longe. A vaca amamentando, e ainda que nunca foi adestrada, é uma coisa totalmente esquisita ela ser presa e se separar das suas crias. Então o teste aqui é uma coisa impensável que a vaca vá. É impensável. Ela não vai. O instinto dela vai fazer ela voltar. Ela está amamentando. Vai se separar, você vê. Aí as suas crias leva para casa. Separem a mãe dos filhotes. Então, a expectativa é que a vaca não fosse. O instinto dela faria isso, tá? Voltassem para os seus bezerros. Mas, se é o Deus de Israel que está ali mesmo, as vacas vão contra a expectativa. Ele vai guiar essas vacas para longe. Então a gente vai ter certeza, foi ele que fez isso. Que ele está levando a arca embora, né? Mas se elas voltassem, então era uma casualidade, uma coincidência. Então eles vão para Bet-Semes. Vamos lá ver no mapa onde é que está Bet-Semes. Eu tenho aqui. Está bem onde está o mapa, quase ali, ó. Bet-Semes. Lembra, eles estão em Ecrom, tá? A arca chegou a Asdod, o Deus da Gol se curvou, foi para Gat, foi para Ecrom. Agora eles vão para cá. As vacas irão para cá, se de fato foi Deus que está fazendo isso com elas. Tem mais um mapa para a gente um pouco mais. Bet-Semes, tá? Aqui tá melhor, né? Ecrom para Bet-Semes, ó. Ela tem que atravessar isso aqui, tá? A ideia é ela fica ali na fronteira aqui, um pouco, fronteira com Dan, com a tribo de Dan, entre Judá e Dan. Agora, bom, já falamos disso. Bom, tudo bem? Até aqui? Esse é o plano dos sacerdotes dos filisteus. Ou seja, eles estão reconhecendo que Deus é o autor, mas vamos ter certeza disso. O que Deus está fazendo? Deus está pesando a sua glória. Eles estão reconhecendo o peso da glória de Deus, a mão está pesando. Dai glória a Deus, eles falam. Dai glória a esse Deus. E continua o nosso relato. 9 ao 10. Assim fizeram aqueles homens. Então os filisteus obedeceram isso, que os sacerdotes e os adivinhos falaram. E tomaram 2 vacas com crias e as ataram no carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. É muito engraçado isso, com imitações de tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, contra as expectativas instintivas de um animal que está amamentando. Elas vão. E andando e berrando, olha só, chamando os filhos. Né? Imagina a mãe, elas estavam como se fosse chamando as suas crias, mas elas continuam indo. Curioso, a mão de Deus até sobre os animais. Deus está levando, porque ele tem glória, ele é o soberano aqui. Elas andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho. Veja, elas não, em nenhum momento elas tentaram voltar, ou elas se desviaram. Seguiam sempre rumo a Bet-Semes. Nem se desviaram. Olha aí o detalhe, é muito bonito isso. Elas não pensaram demais para uma vaca, né? Elas não quiseram voltar em nenhum momento. Elas não cogitaram voltar. Elas foram nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Que cena engraçada. Você imagina essa cena? Os caras atrás das moitas, assim, das árvores, aí do lado de cá eles vão, aí deixa andar um pouquinho mais. Os 5 príncipes, os principais, estão indo atrás das vacas para ver onde é que elas vão. Será que elas vão mesmo chegar até a cidade? Então, agindo de modo contrário à natureza, as vacas fazem isso, embora mugissem chamando as suas crias, né? O Senhor estava levando. Agora veja só, Bet-Semes é uma cidade que em hebraico significa casa do sol, tá? Provavelmente lá no passado pode ter sido um santuário para o Deus Sol ali da região cananeia antes de Israel entrar.
ali, tá? Era uma fronteira entre os filisteus e a terra de Israel. Em Juízes 1:33, abre lá em Juízes 1:33, nós vemos que esse capítulo 1, lembra? Que é o capítulo que a tribo tal não conseguiu derrotar todos e deixou alguns, lembra disso? A tribo de Dan, a tribo de Benjamim não eliminaram e deixaram. Juízes 1:33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Então isso era uma desobediência à ordem de Deus. Lembra a ordem de Deus? Entrem e matem todos. Peguem tudo. Vocês não podem deixar ninguém aí. Vocês vão acabar adorando os deuses deles. Agora aqui é dito que Naftali, a tribo, não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Haviam duas Bet-Semes, uma no norte e uma no sul. Tá? Essa é a do sul, talvez aqui estivesse falando da do norte, mas ainda assim é o mesmo nome. Eu quero trazer aqui que Bet-Semes é casa do sol. Possivelmente ídolos que tem a ver com o sol, estavam aí desde antes de Israel entrar. E ela chega lá. 13, né, que eu estou? Isso? Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega colheita do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. Então, a arca chega até Bet-Semes. A época da colheita, digo, ali era maio ou junho, época da festa do Pentecostes, época da colheita, da grande colheita, 50 dias após a Páscoa. Eles estão nessa época, final da primavera, início do verão. Lembra que Pentecostes é a última festa da primavera, é Pentecostes, uma colheita abundante, tá? Ali. Então eles chegam ali a Bet-Semes, estavam fazendo a sua colheita. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam, cortaram em pedaços, cortaram a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Uma coisa que você tem que saber de Bet-Semes que muda tudo aqui. Bet-Semes era uma cidade levítica. O que é isso? Uma das muitas cidades dadas aos levitas, a tribo de Levi. Lembra que a tribo de Levi não tinha terra? Eles tinham cidades que foram dadas a eles. Josué 21, abre lá em Josué 21. Josué 21. O título editorial aqui, né, que os editores da Bíblia colocaram, é a cidade dos levitas. Então, aqui Josué divide aos levitas as cidades que eles vão morar, porque eles não têm terra. Versículo versículo 16, direto. Aim com seus arredores, Justá com seus arredores, e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Então veja, Bet-Semes era uma cidade para quem morar? Levitas. O que um levita sabe? Como adorar, não é isso? Quem sabe como adorar em Israel é um levita. Eles são ensinados a isso. Então eles sabem tudo sobre adoração. Eles são, porque é a descendência deles que vai herdar ali os serviços no tabernáculo. É mais ou menos assim. Chegou um caminhão com ingredientes para fazer acarajé e foi para Salvador. O que você pensa? Foi para o lugar certo. É lá que sabe fazer. Né? A gente, quando está muito distante do texto, a gente não entende essas coisas. Mas o primeiro leitor lendo assim, peraí, a arca foi para uma cidade levítica. Maravilha! A gente não sabe disso, mas isso muda. Bet-Semes é uma cidade que tem levitas. Eles sabem o que fazer, ou deveriam. Calma que eu não acabou. Deveriam saber o que fazer, certo? Então, a arca chega lá, no campo de um tal de Josué, não é claro mesmo Josué. Josué significa o Senhor é salvação, né? Então, esse Josué tem um campo, e chega no campo dele as duas vacas sozinhas lá, com o pessoal, os filisteus olhando lá de longe, os 5 príncipes. Onde é que ela vai? Onde é que as vacas vão?
Então eles receberam essa arca com grande alegria. Chegou a arca do Senhor, a glória, o cabode, né? Chegou. Tiraram do carro, colocaram uma grande pedra no campo. Então tinha uma pedra ali que eles fizeram: destrói esse carro, vão pegar essa madeira, fazer uma fogueira e oferecer as vacas em holocausto, um sacrifício ao Senhor. Chegou, tá? Vamos nos alegrar com isso. Então olha lá, 15. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, com os tumores e os ratos, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. Então tem lá a arca e uma caixa e um cofre com tumor e rato de ouro. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram um holocausto e embolaram sacrifícios ao Senhor. Então os levitas descem a arca do Senhor e também o cofre que estava lá, as ofertas, colocam nessa grande pedra que gira esse campo desse Josué e fizeram um sacrifício ao Senhor. Não parece aqui, a princípio, que ela está sendo manuseada de modo inapropriado. Parece que ela está sendo manuseada, porque ninguém é fulminado aqui, mas calma lá. Vamos entender todo esse contexto. Então tem um altar, percebe? Eles estão colocando a arca visível em um altar de pedra para o sacrifício, pegar a carroça e queimar as madeiras para adorar ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para eles. Você imagina o alívio desses caras? Acabou. Está lá. Oh, chega. Voltaram dizendo: nós vimos, ela chegou, inclusive tiraram ela lá. Eles têm 5 testemunhas oculares. Não é qualquer um, são 5 príncipes, os 5 principais dos filisteus, certamente satisfeitos com o que tinha acontecido. Vamos voltar para casa agora. O peso da glória do Deus de Israel saiu daqui, da terra dos filisteus. E aí vem comentários autorais aqui. Agora o autor para um pouco de falar da história e comenta, olha só: são estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gati outro, por Ecrom outro. Então as 5 cidades principais são listadas aqui para dizer 5 para cada um, que significava a terra toda, que é uma forma de representar toda a terra dos filisteus, é dizer essas 5, tá? Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus. Então aqui tem alguma divisão. Será que tinha mais ratos do que 5? Porque era para todas? O ponto é, tinha rato ali para representar as cidades, sejam 5 ou sejam muitos. Os 5 talvez foram mencionados porque eram os 5 principais. O ponto é que estavam sendo representados ali, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. Então a ideia é, toda a terra está sendo representada por esses ratos, tá? A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semes. Então olha só, até o dia da escrita tem essa pedra lá, onde a arca chegou. Ficou uma coisa memorável. A arca chegou e foi exposta numa pedra. Hoje tinha até rato, uma caixa com rato de ouro. Até hoje tem essa pedra lá. Olha o 19 agora. Bom, então todos viveram felizes com a arca do Senhor em Israel. Péssima notícia. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porque o Senhor fizera tão grande morticínio, grande matança entre eles. Grande matança, que é a mesma expressão lá no capítulo 4, que 30 mil de Israel morrem. Grande matança. Então, ao invés de bênçãos que a gente esperava, né? O Senhor dá juízo para a cidade, para aqueles homens, porque pertencia a Israel e a arca não recebeu a reverência devida. Ela não foi tratada como deveria ser. A questão é que violaram a santidade da arca, porque ela representa o Deus que é santo. Mas eram levitas, então deviam saber como é que se trata a arca. Por isso que no versículo anterior eu falei, aparentemente manusearam de forma correta, mas aqui a gente vê, Deus feriu, porque eles fizeram algo que viola a santidade da arca, né? O peso da glória de Deus agora esmaga quem? O seu próprio povo. A arca, que era perigosa para os filisteus, também é perigosa para os israelitas. Por quê? Porque eles não a tratam com a devida reverência.
como o Senhor prescreveu e eles sabem como fazer. Essa é a questão. Porque Bet-Semes era uma cidade levítica e é estranho que ali não tivesse nenhum sacerdote para garantir que isso não acontecesse, que não houvesse profanação da arca. Presumiram que talvez a gente é do povo de Deus, né? Deus está do nosso lado, não precisa de temor assim, vamos nos alegrar. Julgaram que talvez por ser povo de Deus estariam livres de qualquer reprimenda da parte do Senhor. Quais são os erros que o povo de Bet-Semes comete aqui, o povo de levitas? Primeiro, sacrificam 2 vacas. Qual era a prescrição em Levítico 1? Vamos lá? Levítico 1:3. Vaca é do sexo feminino. Vamos lá para Levítico 1:3. Eles fazem um holocausto, não é isso que é dito? Eles ofereceram em holocausto. O que a lei do Senhor diz sobre como é que tem que ser um holocausto? Alguém devia saber disso. Vamos consultar os registros do Senhor. Levítico 1:3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Não estão nem na tenda e não é nem macho. E vocês são levitas. Por que vocês não fizeram? Vocês sabiam. Então eles oferecem 2 vacas, eles não estão no lugar para isso. Esse é o primeiro erro. Segundo, eles ostentam a arca, colocando a arca numa pedra. É atração turística? A arca deveria ser coberta. Números capítulo 4. Vamos rapidamente lá. Como é que se manuseia a arca? Qual é a devida reverência dada à arca? Números capítulo 4, versículo 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Números 4 é a prescrição para uma linhagem dos levitas chamado coatitas, de uma família de Coate. Eles que vão cuidar dessa parte da arca. Vocês precisam saber que ela não pode ficar exposta. É a glória do Senhor, é a santidade do Senhor. Tem que cobrir a arca. É uma cidade de levitas. Vocês precisam saber disso. E eles não cobriram a arca. E por fim, eles olham para dentro da arca. Vocês são levitas, vocês não sabem o que tem dentro da arca? Quem autorizou olhar para dentro da arca? É o sumo sacerdote, uma vez por ano, que entra no Santo dos Santos, que ela tem que ficar onde? No Santo dos Santos. Vocês tiraram o propiciatório e olharam para dentro? Eles estão violando santidade, prescrições. Eles não estão dando reverência. É de qualquer jeito que se trata. E aqui o texto é claro, eles olharam para dentro da arca, eles sabiam que estava dentro. Ainda que tivessem curiosidade, agora Deus fere 70, mas possivelmente muita gente olhou. Muita gente fez coisa errada com aquilo que simbolizava a santidade de Deus. Então Deus cuida da sua santidade. Ele ensinou isso só para os filisteus, ele está ensinando para o seu povo também, que não se preocupa com isso. Então os levitas haviam permitido que a arca se tornasse uma atração. Ofereceram vacas em holocausto. Não pedi isso, Senhor. Falou. Eles tinham Fala aí. consciência do seu erro. Espero que sim. Creio que sim. Deveriam ter, no mínimo deveriam, porque são levitas. Ou no mínimo deveriam falar: chamem Samuel. Ou cadê o sacerdote, o sumo sacerdote? Estamos com a arca do Senhor. Levem-a para o tabernáculo. Siló a essa altura já estava esquecido um pouco, porque a arca já não estava lá, mas Samuel estava lá. É hora de querer ficar na história. Quando a arca voltou foi a gente. Exato. Eu acho que, sabe assim, a arca está aqui. Ainda que sejam sinceros, mas sinceridade, gente, não resolve, se não for conforme a prescrição. Não resolve. Cadê o sacerdote? Chama o sacerdote. Nós estamos com a arca do Senhor, é Santo dos Santos. Tem que estar coberta.
é um símbolo da santidade de Deus, tem que ter reverência, respeito. E aí Deus fere, e o povo chora, né? Os homens de Bet-Semes não escaparam do julgamento, eles receberam também, porque Deus é terrível quando ele é profanado. Então, se os filisteus pagãos foram julgados pela maneira de tratar a arca, o povo de Israel que sabia, que tinha a lei, que vivia numa cidade levítica, era mais responsável. Quanto mais é dado, vocês sabem. Como é que vocês agem assim? Né? Então, o Senhor fere o seu povo. A alegria é real, mas o Deus é santo. Reverência. Reverência. Estamos diante do Deus santo que tem peso. Isso, claro, numa aplicação, também serve para nós na questão cultica, não só aqui, mas na nossa vida, em lidar com as coisas do Senhor especificamente, né, com a igreja. Nós somos alegres em cultuar a Deus, claro que estamos alegres, mas é farra? Tem uma reverência aqui, não tem? Tem que ter. Nós entramos em uma sala de um julgamento diante de um juiz terreno, tem uma reverência, não é? Você não entra de qualquer jeito, você pode de bermuda e chinelo. Não estou dizendo de roupa, mas eu estou dizendo, isso mostra a tua reverência. A mesma coisa, nós estamos cultuando aos domingos, todo domingo, Deus que é santo, que tem peso. Não é de qualquer jeito, é alegre, mas não é irreverente. Nós estamos alegres, cultuamos, mas reverência. Versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Para quem irá daqui, né, essa arca? É isso, essa ideia, né, dessa frase é isso. Quem subirá desde nós? Para quem essa arca vai daqui? Veja, eles desrespeitaram a Deus, há um peso de glória que tem que ser levado a sério. O próprio Deus passa a ser agora uma ameaça a Israel, que Deus fere o seu povo de novo, se ele não for adorado conforme as prescrições. E a questão aqui é clara: respeito à minha santidade. Respeitem a minha santidade. Isso nos leva para a oração de Ana, né? Capítulo 2, versículo 2: não há santo como o Senhor. Aliás, gente, é uma coisa que um parênteses. Todo o capítulo de 1 Samuel a gente poderia fazer esse exercício. Me lembre que às vezes eu esqueço. O que neste capítulo nos remete à oração de Ana? Lembra? A oração de Ana é a teologia do livro todo. Toda a oração de Ana diz respeito ao livro. Então seria um bom exercício, se eu esquecer, vocês me lembram? O que a oração de Ana nos traz sobre esse capítulo? Nós já falamos deste aqui. Não há outro como o Santo de Israel. Presta atenção. Não há outro. Não há santo como o Senhor. Olha bem como vocês me tratam. É para cobrir, não é algo para você chamar turista para ficar vendo. O que é isso? Não há santo como o Senhor. Então, o que acontece com os moradores? Qual é a reação dos moradores? A mesma dos filisteus. Não tem arrependimento, tem o quê? Passa a batata quente. Não é curioso isso? É triste se não fosse hilário, é hilário se não fosse triste. Eles fazem a mesma coisa que os filisteus. Para que vai essa arca agora? Porque a gente não pode ficar com ela. Meus amigos, vocês têm as prescrições. O que tem que fazer? Pano de saco, né? Rasguem suas vestes, arrependam. Não. Tira de perto. A mesma ação que os filisteus tiveram. Eles têm a mesma coisa que os filisteus. Para onde que ela vai? Essa é a pergunta que desde quando ela chegou lá, os filisteus estão falando. E agora chega no território israelita. De levitas eles falam, para onde que ela vai? Porque aqui não, está dando problema. Quando o peso da glória de Deus é visto, a reação é arrependimento. É quebrantamento e não afastamento. O povo de Deus não quer ficar com a arca novamente. 21, enviaram, pois, mensageiros. Parou. Essa frase você já leu semana passada. Enviaram mensageiros. Quem fez isso? Volta no capítulo 5. Enviaram mensageiros ao povo de Gade. Os filisteus enviaram mensageiros para perguntar: fala quem vai fazer com isso. Enviaram mensageiros para os príncipes se reunirem e decidirem. O povo faz a mesma coisa, né? Aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo:
Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam, pois, a questão aqui desçam é altitude, tá? Desçam, pois, e fazei-a subir para vocês. Vem aqui pegar. Os filisteus trouxeram a arca. Vem, pessoal de Kiriat Jearim, vem pegar aqui. Kiriat Jearim está aqui, ó. Tá vendo ali? Kiriat Jearim, ali uma fronteira ali é Benjamim, Dan e Judá, tá vendo? Ó? Ela estava aqui, a arca. Mandaram mensageiros para cá falando, a arca está aqui, venham pegar. Não se arrependem, é impressionante. Se afastam da arca. Bom, como eu disse, o povo de Bet-Semes trata a arca da mesma forma que os filisteus. Mentalidade pagã, sem arrependimento, mas com medo e querem se livrar da arca, né? A presença então do Deus Santo e Justo traz perigo para o povo ali. Era arriscado manter a arca em Bet-Semes. Então, fala com Kiriat Jearim, 24 quilômetros, manda lá, tá? Parou, mesma coisa. Se aquele exemplo que eu dei, você dá para um alemão ler esse texto. Então levaram um caminhão com os ingredientes do acarajé para Salvador. Ele vai falar, tá, de São Paulo para Salvador. A gente vai falar o quê? Levou para o lugar certo, lá eles sabem fazer, né? A mesma coisa aqui. O que era Kiriat Jearim? Aí a gente tem que voltar para que cidade é essa? Isso é legal ver, dá trabalho, gente, mas isso faz sentido para o texto. Porque o primeiro leitor sabe o que é Kiriat Jearim. Vou dizer o que é Kiriat Jearim. Uma cidade gibeonita, não é de levita. Lembra dos gibeonitas em Josué 9? Os gibeonitas não eram israelitas, eram gentios. Olha só, peraí, como assim? Os caras tiveram contato com uma cidade gibeonita. Eram gentios que haviam enganado Josué. Lembra dessa história? Um povo que enganou Josué e fez Josué prometer que não mataria eles. Eles enganaram. Esses moravam em Kiriat Jearim. Isso dá outra cara para... Percebe? Conhecer a história e a geografia é difícil, mas a gente tem que tentar ver. Os gibeonitas eram um povo gentil que enganou Josué, e Josué não matou eles, deixou ficar lá. Agora eles são parte de Israel, vivem em Kiriat Jearim, os gibeonitas. Então o povo gentil é chamado para pegar a arca, de origem gentia pelo menos, né? Passou-se muito tempo, mas eles tinham a origem gentia. Possivelmente aceitaram o Deus de Israel e trataram bem a arca. Olha que ironia. Porque a gente vai ver semana que vem que a arca ficou ali 20 anos. 20 anos a arca ficou ali. E o povo clamando. Aí que Samuel se levanta. 20 anos numa cidade gibeonita. Isso muda a nossa... quando a gente encara o texto. Então quando a gente... Não, nada é à toa, gente. Quando fala de uma cidade, tenta pesquisar. O que é essa cidade? De onde vem? Dá um trabalho, mas abre a nossa mente. Uma cidade de um povo que enganou Josué, que não era judeu, não eram hebreus, eram gentios. Então, no capítulo 7, vieram os homens de Kiriat Jearim. Então eles vieram, vamos pegar a arca. Possivelmente um povo que aderiu sim ao Deus de Israel, mas era de origem gentia. E levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, numa montanha, num monte, outeiro é isso. E consagraram Eleazar, seu filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Então a transferência foi feita da arca, onde permaneceu na casa de Abinadab. Não foi para onde? Para Siló. Curioso, né? Siló já tinha passado. Siló está no território de Efraim. Ali, né? Siló. A arca está aqui, ó. Siló está aqui, onde ele morreu, né? Onde estava o tabernáculo, que Samuel estava, ali que estava o tabernáculo, a casa do Senhor. Pois é, mas ela ficou em Kiriat Jearim. E aí decidiram consagrar o filho dele aqui para cuidar da arca. Então, não é dito se Abinadab e o seu filho eram sacerdotes, de linhagem sacerdotal. A cidade não nos dá essa impressão, porque era uma cidade gibeonita, de um povo que enganou Josué, mas ficou.
Mas aí talvez em Êxodo 6 uma possível associação com genealogia sacerdotal, mas é possível. Tal de Eleazar também tivesse associado lá. Mas o que a gente vê é que Deus tem misericórdia e permite isso. Permite que a arca fique ali. Liliana, esse povo que enganou Josué, eles eram dali daquele. Sim, eles eram dali, eles enganaram. E aí eles propuseram Josué uma coisa, Josué prometeu, mas era um engano, eles não eram povos hebreus, né? Eles eram gentios. Isso. Josué estava matando todo mundo, e aí eles armaram um engano ali. E a arca fica lá, ou seja, Deus tem uma misericórdia, uma graça por esse povo para que as coisas comecem a mudar desde então. Semana que vem a gente vai ver as mudanças que vão chegar, mas é curioso isso, né? O que não foi para Siló? Cadê Samuel? Semana que vem ele vai aparecer. Esse é o nosso texto, gente. Que coisa, né? Quanta aventura! Vaca das suas crias berrando pelos seus filhotes, né? Filisteu indo atrás das vacas, olhando. Uma pedra como um altar, uma vitrine para a arca de Deus em uma cidade levítica. Olha os detalhes como nos ajudam, né? Bom, algumas conclusões rápidas aqui das nossas perguntas. Esse capítulo tem perguntas importantes. Como é que a gente pode escapar da ira de Deus? Quem faz essa pergunta? Filisteu e israelita. Leva para lá. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode permanecer na presença do Deus que é santo? Na presença dele. Como a gente permanece na presença dele? Filisteus não conseguiram, nem o povo de Bet-Semes, né? Deus está se irando da forma que ele, justa dele, com povos inimigos e com o seu povo, que o trata de maneira irreverente, sem seguir as suas prescrições. Deus é santo, nós não podemos ser indiferentes a isso. Estar na presença de Deus é estar na presença do santo de Israel, do poderoso. Temor e tremor. Hebreus 12 fala: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temor e tremor, ainda que nós o chamemos de Pai. Não é assim, Jesus fala que nós somos seus amigos, não é? Mas a gente tem que ter uma reverência por esse amigo diferente. Ele é o Criador, ele é o Deus Santo, não é o nosso brother, sabe? Muitas vezes tem reverências em linhas evangélicas por aí, que é muito brother, né? É muito, mano, é meu parça. Menos. É o Deus Todo-Poderoso, que julga, né? Que julga. Sejam santos, que eu sou santo, enfim. Esse é o nosso texto. Vamos lá então para nossa estrutura. O cara lá de cima, né? Isso aí. Eu conheci uma pessoa, ele era evangélico, ele falou assim, na hora do almoço eu não oro, na hora da minha refeição, eu só dou uma piscadinha. Obrigado. Só dou uma piscadinha para agradecer o alimento. Essas coisas só parecem boas, mas vê um pouco de irreverência no trato com o Deus que é santo, né? Eles fizeram isso ali. Tocaram numa pedra, todo mundo vê. Reverência ao Senhor. Perde a oportunidade de expressar a sua fé publicamente. Às vezes você está no seu trabalho, comer lá a sua marmita, você para orar, as pessoas percebem isso. Tá uma piscadinha. Vamos lá. Esquece da tanta coisa. Você fala para tira a sandália, isso aqui é santo. sandálias, né? Não é que o lugar é santo, é porque Eu estou aqui. É isso. E quando o véu foi rasgado, então, você está diante do Pai. Então, Isso. Você vai orar de qualquer jeito, né? É isso. Então, a reverência, tanto no culto público, quanto a reverência com as coisas do Senhor, em casa, com nossos filhos, né? Com coisas simples, a gente pode ensinar a reverência, que cada vez mais o nosso mundo está sendo esquecida. Não, Deus é nosso amigão. Cuidado, tá? Vamos lá. Do 1 ao 12 nós temos os filisteus enviam a arca de volta ao território, certo? Então a consulta aos sacerdotes sobre como devolver, a forma como os sacerdotes ordenaram fazer, lembra lá os tumores e tal, coloca no carro novo,
carroça nova, 2 vacas que nunca andaram de carroça, nunca carregaram carroça, separa das crias delas, enfim. A execução seria, eles executam isso, conforme ordenado. Essa é a primeira parte do texto, do 1 ao 12. O plano e a execução. Do 3 ao 18, nós temos a chegada da arca a Bet-Semes e a forma como foi recebida pelos moradores de lá. Então os moradores se alegram, certo? O holocausto das vacas, isso é importante porque a gente passa rápido por isso, né? Opa, é macho, tem que ser touro, não pode, vocês são levitas. Com a madeira do carro, a arca é colocada sobre uma grande pedra pelos levitas e mais sacrifícios são oferecidos. Os príncipes veem como a arca foi recebida e retornam para Ecrom. E aqui a gente tem um comentário do autor, o que tinha lá naquele cofre, né? Ó, os objetos junto com a arca e a pedra. Até hoje está aquela pedra lá. E do 19 ao 21, nós temos o Senhor fere Bet-Semes com grande matança, e os homens temem e decidem enviar a arca para Kiriat Jearim. E o 7:1 é a arca é levada. Percebe como, parando no 7:1, a gente tem um fechamento. A arca é levada. A partir dali a gente vai ter, então, novos acontecimentos. Mas daria para ir até o 7:2, daria uma questão apenas de escolha. Esse é o nosso texto. Uma coisa legal aqui é uma estrutura de quiasmo. Lembra o que era quiasmo? Na escrita hebraica, quiasmo é uma forma de escrever de maneira que você enfatiza uma coisa. Tudo que está em volta colabora para esse recheio, é o hambúrguer. Tá? Você tem pão em cima, pão embaixo, alface, alface. Aí você vai fechando até chegar no principal. Isso na escrita hebraica é quiasmo, é um termo técnico. E nós temos isso dos capítulos 4 a 7. Olha só, o que está em vermelho aí seria os 2 pães, né? Ó, a batalha em Ebenezer, vencida pelos filisteus. No 7, que vai ser semana que vem, de 3 a 17, nós temos uma batalha também, em Ebenezer, só que é vencida pelos israelitas. Percebe que é a mesma ideia aqui, ó, batalha contra filisteu. O que está em azul agora? A arca está cativa nas mãos dos gentios, certo? A arca está nas mãos de gentios. Quem são os gentios? Os gibeonitas, de Kiriat Jearim. A arca está lá. Tanto aqui quanto aqui, a arca está na mão de não-judeus. Isso é similar. Verde, a arca causa tormento na Filístia. E aqui, causa tormento em Bet-Semes. Mesma ideia. O que está no centro? A arca volta. O que o autor quer nos mostrar com isso? A arca voltou. Lembra que isso teve lá em Samuel também? O que o autor queria mostrar? Samuel nasceu. Também tem uma estrutura parecida com essa, no capítulo 2, no capítulo 1. O autor está mostrando. Olhem para tudo isso e vejam. Samuel nasceu. Nasceu a solução. Aqui a arca voltou. É isso que o autor está querendo nos mostrar de uma forma mais técnica aqui, tá? Só para uma curiosidade. Vamos lá, vamos terminar. Sobre o que o texto está falando. Excelente, Jaque. A devolução da arca. E eu coloquei um pouquinho mais para os acontecimentos que envolveram a devolução. É isso. Você pegou o que o texto está falando sobre a arca sendo devolvida. Os acontecimentos que envolveram essa devolução. Isso aí. Porque, conforme a estrutura, é isso que o autor quer falar para a gente. Ó. A arca foi devolvida para Israel. Tá? Sobre os acontecimentos que envolveram o retorno da arca para Israel. Agora, quais foram os acontecimentos? Descreva rapidamente, foi o que eu fiz. Os filisteus enviaram a arca de volta ao território de Israel, conforme o modo como seus sacerdotes ordenaram, certo? Você tem isso no texto, isso é importante, a forma. Chegando a Bet-Semes, no território israelita, a arca é recebida com alegria, porém, sem reverência, sem obedecer prescrição, o que fez com que o Senhor enviasse juízo e morte sobre os cidadãos da cidade, que temendo, se arrependeram, quem dera. Enviaram a arca para Kiriat Jearim, onde ficou na casa de Abinadab. É isso que o texto está falando sobre os acontecimentos que envolveram o retorno. Teve uma ideia dos filisteus, isso foi executado, chegou a Bet-Semes, foi recebida com alegria, mas de forma indevida. O Senhor feriu o
povo de lá, que temendo, mandou para outro lugar. É assim que foi assim que foi o retorno. Poderia ser de forma diferente, muito melhor, mas não foi assim. Vamos lá. O que esse texto está me ensinando, gente? Por que esse texto está aí? Alguma sugestão? Não? Eu acho que ele está ensinando bem como é o coração do ser humano, do homem, né? Do lado da Filistia, né? Os que eles conhecem o poder de Deus, conhecem o poder dos deuses de Israel, mas eu não quero esse Deus. Eu quero que ele não afete o meu Deus, eu quero ele longe. E tratando pro lado do povo de Israel, ele é um povo que conhece o poder de Deus, sabe a Torá, sabe a lei, mas mesmo assim ainda faz errado, não tem a reverência. E isso, para nós, é a mesma coisa, né? Muitos de nós conhecem a Bíblia, sabem os ensinamentos, mas não, às vezes, não seguem ela totalmente, ou até evita. Tem aquele pecado de estimação que a gente não quer largar. E a gente evita Deus, mas fica com o pecado. É isso. Excelente. Eu acho que esse ensino que, olha como é o ser humano, está no texto, isso está em aplicação, no mínimo em aplicação para, se tivesse um sermão nesse texto, certamente seria uma aplicação. Olha como é o coração humano. Quer se afastar de Deus, quer se afastar da glória, do peso da glória. Eu entendo que há, de fato, isso no nosso texto. Eu não descrevi exatamente me limitando ao como é o ser humano, mas esse ensino existe. Você está certo. Alguém mais? Marcão. Para Deus, os fins não justificam os meios, né? Ótimo. Às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas da nossa maneira. Na nossa sinceridade, estamos errados. Tem muito católico sincero, sim ou não? Vocês conhecem, tem muita gente da religião muito sincera, mas precisa ser evangelizado, porque estão errados mesmo na sinceridade. Os fins não justificam os meios. Que Deus, aí está para Deus. Não. Então, também é um ponto que eu trataria nisso. Apesar da intenção ser boa. Aquele ditado, né? De boa intenção, não é? Porque não é intenção. O Senhor olha o coração sim, mas tem a prescrição, a forma importa. Né? O que eu escrevi aqui, gente, tem a ver que eu acho que eu tento sempre para ensinar, para tentar buscar o ensino, eu olho para o livro de 1 Samuel. O que eu estou vendo até aqui? Capítulo 4. Agora se foi, né? Deus feriu o seu povo para um bem maior. Capítulo 5. Deus mostra que ele tem glória. Capítulo 6. A arca volta. O que Deus está mostrando de si nessa volta aqui? Sim, tem ensino sobre o ser humano, mas eu vejo que Deus está me ensinando sobre ele. O que isso tem a ver com o livro? Ele exige o tratamento da glória dele, e tanto para os de perto quanto para os de longe. Quando isso não acontece, ele obriga a essa. Eu acho que tá por aí. Eu tenho que pôr nesse ensino a glória de Deus. O que ela fez com os ímpios e com o seu povo? O texto está mostrando dois, não é? Deus cuida da sua glória, tanto diante de ímpios quanto diante do seu povo. Quando o povo não reverencia, Deus cuida da sua glória. Porque a glória de Deus é o tema de 4 a 7. A glória se foi, a glória vence o inimigo, a glória volta e pune o povo, porque não dá a glória devida. Então eu escrevi isso para o nosso ensino. Eu escrevi duas frases muito parecidas. Essa segunda é parecida. O Senhor cuida de sua glória tanto diante de seus inimigos, porque quem foi lá buscar o Senhor, a arca? Ninguém, ele cuida dele mesmo, pode deixar que eu me viro. Então ele cuida da sua glória diante dos inimigos, quanto diante do seu povo, devendo ser tratado com reverência e respeito, conforme as suas prescrições. Ou uma outra forma o Senhor deve ser temido e reverenciado. Por quem? Ímpios e crentes, conforme suas prescrições, porque ele zela pela glória dele. Eu acho que isso, eu acho que isso tem a ver com o meu contexto todo. Glória de Deus. O Deus está zelando pela glória. Ele sozinho sai da terra inimiga e ele pune o seu povo quando o povo não zela pela glória dele. Isso tem a ver com o livro. Pensando na oração de Ana, eu acho que o versículo para a oração de Ana para esse capítulo é: não há santo
como o Senhor. 2:2, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como Yahvé. Isso é tanto para filisteu quanto para israelita. Ei, eu sou santo, cobre essa arca. Para de querer mostrar, não é objeto de ficar mostrando. Eu sou santo, não tem outro. Presta atenção. Como é que Jesus está aí, gente? Vou quebrar a cabeça um pouco. Pega o ensino, atenção. Tenta olhar para o texto. Tenta olhar para as perguntas que se fizeram no texto, o povo. Tanto os inimigos quanto o povo de Deus. Os inimigos ficaram, fala, quem pode ficar com esse peso aqui? Aí vem Bet-Semes. Quem pode ficar com esse Deus que é santo? Pergunta para vocês, quem pode ficar em pé diante do Deus santo? Um responde isso, não é? Então eu acho que é meio difícil aqui, mas a gente tem que tentar encontrar Jesus sem forçar a barra, tá? Claro, sem começar a forçar a barra. O que eu escrevi foram algumas coisas aqui, ó. Jesus é a solução para lidarmos com a santidade de Deus. Acho que eu não estou forçando a barra aqui, porque o texto fala disso. Os filisteus querem saber como é que a gente apazigua a ira do Deus de Israel. A gente sabe, não sabe? Como é que Deus é apaziguado em sua ira? E o povo de Israel tem que tratar com santidade. A gente sabe como é que fica diante de um Deus santo. Que Bet-Semes falou, quem pode ficar diante de um Deus que é santo? Então, tem a prescrição dele para vocês ficarem diante de um Deus que é santo. Jesus, conforme que ofereceu o sacrifício conforme a prescrição de Deus. Jesus é a oferta pela culpa perfeita. Ela é aceitável diante de Deus. Ela apazigua a ira de Deus sobre o ser humano. Ele tomou sobre si a ira de Deus. Ele apaziguou a ira de Deus. Jesus veio para nos purificar os nossos pecados e nos vestir com vestes de sua própria justiça, para que possamos permanecer sem medo, com alegria. Faltou só uma coisinha ali, mas continuando com reverência. É o Cordeiro de Deus. Percebe? Acho que dá para a gente fazer um link com Jesus Cristo aí. Por meio de Jesus só nós podemos vir aqui e cultuar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus... Quem poderá abrir os 7 selos? Quem poderá abrir os 7 selos? O Cordeiro ele toma o livro e abre os selos. É o Cordeiro, que ele tem autoridade. Nós permanecemos diante de Deus por causa do Cordeiro. Isso responde tanto às perguntas dos filisteus quanto dos de Bet-Semes. Ok? É isso. Semana que vem continuaremos com a saga da arca. Né? O que vai acontecer? A arca já está em território israelita. E agora, o que vai acontecer daqui para frente com a arca lá? Vamos tratar o capítulo 7 inteiro. Tem uma batalha aí entre filisteus e Israel. E Israel vence agora a batalha. Samuel reaparece na história. É isso, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrarmos.